a mais um Rosa Verso, conectando realidades. A gente estava conversando várias coisas aqui, deu um branco, mas apresentei bem, vai. Sejam bem-vindos a mais um Rosa Verso, conectando realidades. E hoje o papo é com ele, cara. O cara é precoce no mundo dos negócios, equatoriano, desde os 17 anos no mundo dos negócios. Hoje ele é referência mundial no mundo dos negócios, com a parada do mindset, cara, que está conquistando e está transformando a vida de muita gente. Mais do que isso, ele é autor de best-seller desse livro aqui, Mentalidade. Estou falando, obviamente, de Pablo Paucar. Seja bem-vindo ao Rosa Verso, Pablo. Muito obrigado, Bruno. É um prazer, um privilégio poder estar com vocês e poder divulgar uma mensagem que eu acredito que o Brasil, as pessoas, depois da pandemia, elas ficaram com aquela sensação de que ficaram para trás e agora precisa retomar, e retomar com força. Então, obrigado pelo seu convite. Estou muito feliz de estar aqui. Nós que agradecemos, e acho que já dá para puxar daí mesmo, né? É interessante, a gente vinha conversando aqui antes de ir para o ar, a mentalidade das pessoas com a pandemia, as dores, as mazelas, as dificuldades. Como lidar com isso de uma forma positiva? Como transformar isso em algo bom? Sim. Como mudar o cenário? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, e isso não apenas com um cenário, um inverno econômico, um inverno mundial, que existem invernos políticos, pessoais, relacionais, de saúde e uma pandemia. Mas em todos esses cenários, nós precisamos entender que nunca se trata do exterior, nunca se trata inclusive das pessoas em volta, se trata de eu mesmo experimentando situações através de pessoas inclusive que me permitem crescer, que me permitem evoluir. Então é uma fase e cada pessoa chegou até a pandemia num determinado momento, num estágio, isso. E agora, a partir desse estágio, como foi para você, como foi para ele, como foi para ele? O que eu aprendi com isso e o que hoje eu estou vivendo? Eu saí daquilo mais forte, mais sábio, melhor? Ou eu ainda estou lutando com aquilo, que está tudo bem, faz parte do meu próprio processo? Sim. Isso. E, Pablo, esse tipo de abordagem, isso é teu já de muito tempo? Esse cuidado em de fato, trabalhar com o particular, né, com a pessoa, com o indivíduo, né? Isso surgiu como na sua vida? Como você começou a sua trajetória? Eu comecei quando eu fiz 18 anos. Eu tive a felicidade, a sorte de conhecer uma pessoa incrível, que foi o meu mentor. E foi ele que me ensinou os livros que eu devia ler, os cursos que eu devia fazer, como eu devia falar, como eu devia pensar, tudo no para que minha vida pudesse mudar. Na verdade, ele era americano. E ele, até por sinal, era o professor do Tony Robbins. Então, o Tony era o menino que vendia as palestras dele. Então, ele era uma pessoa... Eu tive a sorte aparece na vida de todos, e para mim foi ter contato com uma pessoa que tivesse essa mentalidade e que então, a partir desse momento, eu me tornei um mensageiro daqueles princípios universais, princípios e fundamentos de sucesso. Eles não mudam, eles vão sendo compartilhados de maneiras diferentes, com estilos diferentes, e quando eu cheguei ao Brasil, eu consegui tropicalizar aquilo para o público brasileiro. Que ano que foi? Que ano que foi, só para eu situar aqui mais ou menos? Eu cheguei em Curitiba em outubro de 96. 96, eu estou perguntando, porque hoje é um assunto muito em moda. Sim. Sim. Mas naquele momento não se falava tanto sobre mindset, mentalidade, essas coisas, né? Não existia. Sim, exatamente. Então, podemos dizer que existe um pioneirismo aí, muito... Sim, eu considero que esse material ele começou com uma coletânea de áudios que pode ter sido a coletânea mais escutada do Brasil naquela época, porque ninguém tinha um programa de áudios estruturado. Naquela época tinha fita cassete, depois virou CD e depois virou pendrive, né? Cara, mas eu lembro que em 97 eu cheguei a pegar umas palestras no colégio aqui, Coração de Jesus, sobre administração, como transformar a sua empresa familiar numa empresa. E aí já vendia VHS, livros, 97, 98. Não, mas o que eu quis dizer, Grevão, é que está na moda você falar de mindset, mudança de mindset. Assim, recente. Sim, é uma coisa que, pelo menos a minha percepção, que explodiu agora. Mas o cara já vem fazendo esse trabalho há muitos anos.
Três Três décadas. 97, vai. Até, 2007. até a palavra empreendedorismo não existia nessa época. É nova, a palavra empreendedorismo Sim. é nova. Aham. Eu queria fazer uma pergunta, porque eu vi você falando uma coisa que na minha cabeça foi sensacional. Você falava que são mentalidades, né, conceitos universais, mas Sim. que quando você veio para o Brasil, você Tropicalizou. tropicalizou e adaptou para o Brasil. Isso. O que você acha que, quando você trouxe essas mentalidades para o Brasil, que o brasileiro tinha mais de crença limitante? Aonde que aquelas coisas universais poderiam ajudar? Porque cada cultura tem uma cultura diferente, né? O católico não sabe lidar muito bem com o dinheiro, o protestante já vai. Então você vai com países mais, como os Estados Unidos, mais tranquilo. Como é que foi? Como é que... Então, olha que interessante, tinha aquele americano que tinha essa mentalidade e eu sendo latino, então eu peguei a cultura latina, que também é diferente, e aí quando eu cheguei no Brasil, agora era o brasileiro, que ele tem isso de aqui no Brasil é mais difícil, sabe, a pessoa, coitado, se eu morasse em outro país, então ele tem essa chama parte. de vitimismo. E vitimismo, isso, exatamente isso. O brasileiro é vitimista? Sim, é Tá. vitimista. Ele quer culpar o governo, a crise, o clima, o trânsito. Aqui nunca está bom, sabe? E é um entorno que só desse lado dá certo. Para mim não vai dar. E por isso é que eles esperam muito a Mega Sena. Assim é generalizado. Eles confiam mais nisso do que eles se prepararem de verdade e desenvolver competências, uma mentalidade, disciplina. E agora vou fazer acontecer. Protagonista. Né? Mas Você acha isso- que isso talvez seja a mesma pergunta, talvez. Vamos ver. Você acha que essa coisa do brasileiro, do vitimismo, também não é porque a gente é um país muito deficitário na parte de educação? Educação. Há muitos anos Isso. se fala que a educação precisa melhorar, já passou o governo de direita, já passou o governo de esquerda e a educação continua lá, né? O povo é muito Sim. simples. Mas olha, qual é o tipo de educação que nós deveríamos ter? Porque eu digo, sempre falo, aqui no livro está, que tem 3 monstros que esmagam a população. O monstro da doença, o monstro da pobreza e o monstro da ignorância. E os 3 são gigantes e são financiados por mega corporações, às vezes. E aí, como que eu destruo eles? Com educação. Porque se nós tivéssemos educação alimentar nas escolas, não tinha tanto adulto doente. Se tivéssemos educação financeira nas escolas, não tinha tanto adulto endividado. E se tivéssemos educação empreendedora nas escolas, não teríamos gente, sei lá, esperando o Bolsa Família ou esperando coisas que a pessoa precisa ir para cima, né? Então, educação é a palavra-chave. Porque o que me parece assim que o brasileiro, eu sinto assim, ele tem essa pegada até empreendedora, o que ele não tem é o conhecimento. Uhum. Ele tem a vontade, a iniciativa. Ah, agora eu vou fazer aqui, vou pegar aqui, vou montar e vou fazer para Sim, vender ali, mas isso ele não sim. tem conhecimento. Sim, E aí desiste fica amador. fácil. Amador, é. Isso. Isso é uma coisa interessante, Paulo. Você começou precoce, né, nesse meio. Sim, Você tinha 17 anos, né? Sim, e eu tinha começado antes, porque a minha história começou quando meus pais se separaram, eu tinha 15 anos de idade. E esse fato, que poderia ser uma tragédia, porque nós perdemos o padrão que tínhamos antes, meu pai tinha um negócio de relativo sucesso, nós ficamos com minha mãe, poderia ter me tornado uma pessoa vitimista Também e vitimista. dizer, cara, minha vida deu tudo errado, meu pai não pagou faculdade, então por isso eu virei isso e aquilo e aquilo. Porém, eu peguei aquilo como sendo o início de uma nova etapa, né? Um início de meu pai tinha deixado um carro e ele disse, se você colocar gasolina no carro, ele pode sair de carro, senão, então vai de ônibus. E esse foi um motivo para mim. Então, eu entendi que você pode ser feliz de 2 formas, por aceitação ou por realização. Então, a pessoa que diz, mas eu estou com esse problema, colesterol alto, e estou assim, sim, mas de alguma coisa eu vou morrer. Aceitação. nesse caso. Aceitação, isso. Só que essa é a questão. Se a pessoa teve um acidente, está em cadeira de rodas, ok, ele precisa aceitar essa condição para ser feliz. Mas o meu mentor me ensinou, a pobreza não deve ser aceita, a ignorância não deve ser aceita, o fracasso não deve ser aceito. Minha altura eu vou aceitar, sou baixinho, né? Mas as outras coisas que eu consiga modificar, eu vou lutar para eu fazer diferente. E nesse momento, com essa separação, eu comecei a buscar uma maneira de complementar a renda daquela mesada que meu pai nos dava. Né? Mas isso veio sozinho, porque assim, o ponto de virada, de ignição, para isso acontecer, tudo bem, foi um turning point aí, essa parada, mas assim, você conheceu um mentor, você chegou e tal.
Até então você não tinha a visão. Não tinha. O que aconteceu para ter essa visão? O mentor, né? Como meu pai era comerciante, né, tinha negócio, então eu entendi que com essa idade eu não tinha experiência, nem aparência, nem não conseguiria um emprego. Porém, eu ia buscar alguma coisa para eu fazer. E a primeira coisa que eu tive na minha cabeça foi o amigo que estudava comigo, o pai tinha a fazenda de laticínio. Eu falei, teu pai venderia queijo para mim? Ele falou, queijo? Como assim? Eu falei, não. Eu fui em todos os meus vizinhos e falei, onde você compra o seu queijo? Não, no supermercado. Mas você vai até o supermercado para comprar o queijo? Não, eu sou seu vizinho, eu trago o queijo aqui 3 vezes por semana. Eu ia virar um iFood, assim, na época. E eu comecei a trazer, e aí eu comecei a distribuir no bairro inteiro, porque eu tive 2 gatilhos, um benefício e uma dor na mesma frase. Olha, você vai ter que fazer fila no supermercado para você pagar o queijo, o tempo que você vai até lá. Eu estou aqui, trago o queijo fresquinho, aqui 3 vezes por semana eu te trago. Então, eu consegui os clientes e esses mesmos clientes me compraram outros produtos depois. Então, eu entrei meio que vendendo coisa, já pegava 100 queijos 6 da manhã, e aí eu lotava a geladeira da minha mãe, saía à tarde vendendo e levava iogurte para a escola. Falava, não, meus amigos estavam jogando futebol, terminava o recreio, isso aqui é mais saudável. Se você não tomar isso aqui geladinho, agora o iogurte vai 7 pátios até a cantina da escola para fazer uma fila e para comprar um refrigerante que não é saudável. Então, eu já coloquei o script, já fui para cima e eu vendia 1.000 iogurtes por mês, 40 por dia. Então, acima de tudo, você é um vendedor. Sim. Isso, e essa é uma habilidade que as pessoas não querem aprender. E tem preconceito, mas se você não fala, se você não... Pode ser arquiteto, mas se você não fala do que você Eu faz... acho que é uma habilidade que qualquer pessoa tem que ter. Deveria ter. Tem Até para se vender, né? Sim, Exatamente. Mas isso é uma habilidade? Isso se aprende? isso se aprende. Ah, E tem a ver com comunicação. Sabe, tem a ver porque... Você pode ter uma aptidão natural, mas Porque- se você não tiver, você pode. Porque a venda, na verdade, é uma transferência de certeza. Então, você tem certeza de alguma coisa e agora eu coloco essa certeza com brilho no olho. Os melhores vendedores não são os vendedores. O melhor vendedor é aquele que fala, eu não vendo nada. Mas se eu, então, que não vendo nada, te indicar esse creme dental, porque é bom, tá? Não é para te vender, mas esse é bom. Aí o cara compra. Cara, o que você falou agora no negócio, assim, para polemizar até entre você, talvez seja um pouco, não, eu sei que você não é assim, mas seja um pouco da mentalidade do brasileiro. Ah, porque vender é um dom, eu não tenho dom de venda, eu não tenho dom disso. Na verdade, o que está se ensinando aqui, existem técnicas. Sim. Que nem o Lerão falou, tudo bem, teve uma pessoa mais comunicativa, mais habilidosa, mas existem as técnicas que você aprende, que nem está falando do convencimento, Então, e de repente você pode transformar uma pessoa que achava que não podia ser vendedora num vendedor. É que nem música, cara, existe o super talentoso E o esforçado. e o esforçado. E aquela frase que eu sempre gosto de falar, o Existe esforçado o que se nenhum dá dos dois, melhor né? quando o talentoso não se esforça. Perfeito. Então, Odu, mas a gente conhece gente que arrebentou de estudar vendas e... Arrebentou de estudar venda? Mas Você será que o acha que método era estudou? bom? Será que o método era Exatamente. bom? Mas, pô, Eu acho que informação ele recebeu. faz muito engessado, muito técnico. E aí, quando vem com papo de Engessado é a vendedor, palavra certa. quando vem com papo de vendedor, até o outro percebe. E não é natural. A chave da venda é algo que seja natural, que flua. E que faça o bem para a pessoa. Porque quando o cara quer só ganhar dinheiro, aí vem com aquele papo, vem com aquele negócio, daí não... Ô, Pablo, mas aí, voltando àquela discussão, a polêmica que o Du levantou, Sim. existem os dons e os talentos, né? Sim, sim. Eu nunca vou ser cantor na minha vida. Mas você pode Mas é aprender que a tá. cantar. Essa Posso é uma boa aprender. pergunta. Essa é uma boa Parabéns pra... Oh, que bonito! Não, você não. Um Essa é super uma boa cantor, pergunta. mas. O que é dom? Sim. Boa Vamos lá. pergunta. Né? É. O que é dom? Porque hoje se discute muito isso. Sim. Porque Na nossa como- visão religiosa, Deus te deu, você nasceu para aquilo. Isso. Mas é que Mas tá. é Mas vocação. se a gente então. aprende tudo hoje, cara. A gente aprende tudo. Eu discordo. Será? Eu acho que aprende. Tá. Eu acho que aprende, Eu acho que mas eu acho você que não pode- executa. Você sabe. Você sabe que para imagina- pegar a onda, você mas tem que i- equilibrar, ficar em cima, tem que esperar a mas onda vir. Mas imagina pegar que você a não tua pega. profissão se torna- às vezes não é quadrado assim. Se Ah. aprende, mas então assim, eu fiz um curso de vendas. Então agora eu sou um vendedor bom pra caramba, não sei o que. Não, Tá, eu eu não fiz um acredito. curso, mas assim, Tem eu a acho que vivência, as tem- técnicas de venda são coisas que são aprimoradas, vão mudando, Sim. o mundo vai mudando. Se você sentou, eu fiz um cursinho de venda lá, eu vendo isso aqui. E a venda, na verdade, Sei ela lá, mudou será que não- muito, porque hoje existe a venda de marketing de atração, onde você não pode vender, tem que deixar o outro comprar.
Não posso vender. O outro tem que me pedir para comprar. E existe ali um fluxo. Caramba, Que aí, funciona. olha que caneca Funciona. linda. Você não acha Claro. ela linda? Mas aí, Olha o preto que está pintado aqui. Mas a chave para isso é começar a trazer uma educação, aí voltamos à educação, para que a pessoa entenda quem ele é e como o produto que eu tenho vai tocar em alguma dor que ela tem, que ela passou por alto, que ela nem sabia que existia às vezes, mas quando eu começo a cutucar e começo a alertar de certas coisas, por exemplo, eu vou te falar sobre a quantidade de questões que nós utilizamos, shampoo, desodorante, tem parabenos, sulfatos e mais um monte de coisas que te dão desde Alzheimer e outras coisas. Então, se você tira o alumínio do desodorante, tira os sulfatos, os parabenos do shampoo, você pode evitar. E aí, agora você fala, mas tem shampoo sem parabenos? Tem creme dental sem cloro? Tem, sem flúor, desculpa. Sim, deve. E aí, agora, amanhã, você vai buscar sozinho um creme dental sem flúor. Ele fez a venda, mas já fez você comprar depois. Isso, a chave é quando você muda a tua mentalidade, a tua forma de pensar, muda a tua forma de viver. Então não é motivação, porque a motivação ela é externa, tem que ser convicção. Ninguém vai para a igreja porque ficou motivado, vai porque ficou convicto, mas para ficar convicto eu preciso educação, preciso conscientização sobre algo que eu não sabia. Agora que eu sei, então reduzo, troco de marca, troco de produto e eu começo a usar outra coisa. Vamos resumir assim, que a motivação ela é fogo de palha. Sim. A convicção ela é permanente. Isso, por isso é como nossa mente como uma cebola e tem camadas. E a motivação é a camada mais externa. E essa camada é muito frágil. Eu me motivo hoje e amanhã já estou desmotivado. Já Depende perdeu. da vontade. A convicção não depende da vontade. A convicção é algo que você faz sem vontade. E aí dá certo, aí você tem sucesso. Quando está você convicto. fez aquilo sem vontade. Eu saí da cama para fazer atividade física sem vontade. Daí quando está na academia, ainda bem que eu vim. Porque é tua verdade. convicção, entende? Não é mais a motivação. Se fosse motivação, não sai da cama. Vamos lá, Lerão. Convicção, eu vou na academia. Mas aí está. Peraí, não tá vindo aqui de dentro, não. Tá vindo só aqui de fora. Ainda não está na camada certa. Porque você não encontrou os benefícios reais da atividade Sim, física. você não... Ainda não. Quer o sentir, né? Sim, ainda é um trabalho a fazer, mas por que eu faria essa atividade física? Mas qual é o real benefício daquilo? Será que realmente vou me sentir melhor? Será que eu tenho algum desejo de performance, algum desejo de produtividade, de clareza mental? Será que de fato eu correr um pouquinho me dá essa clareza mental? Mas na hora que então, agora eu sinto essa serotonina circulando, olha, realmente corri uma semana e senti aquilo. Agora começa a convicção começa a aparecer. É a educação dos atos também, né? Nas Sim, percepções. o hábito, né? Acaba te dando o resultado. Mas aí, para startar, a gente tem que começar nas camadas de Aí fora, na começa motivação. a motivação. Aí, a motivação Aí te ajuda a começar, a educação te ajuda a continuar. E aí a convicção vai dar... Ai, foi bom estar aqui. Né? Não, mas é o que ele está falando, né? O nosso problema, talvez, do nosso país, seja que a gente é muito motivado e pouco educado. Eu tenho certeza Sim. disso. Motivou, Educação, vou fazer, Vai não sair. vem a educação, não vem a convicção, E acabou. não vem as competências. Porque depois que você tem convicção, você entende que você precisa se tornar. Então a chave é quem eu devo me tornar para conquistar aquilo que eu quero. Ponto. Porque se eu quero ser um maratonista, né, correr 42 quilômetros, motivado, você sai correndo, vai morrer, vai desmaiar, não é verdade? Vai correr. Então, motivou? Não. Agora, eu preciso me tornar. Como me torno? Não, vou comprar um tênis primeiro, vou me preparar. Depois eu vou correr uma quadra, depois 1 quilômetro. E aos poucos mudar a alimentação. Agora eu vou me tornando um atleta. Agora que eu me tornei atleta, eu vou conseguir os 42 quilômetros. Mas eu me tornei essa pessoa capaz de fazer isso. É um processo, né? É um processo. Isso. Mas Isso aí, Pablo, mais uma vez, acho que as pessoas, elas não têm a compreensão que elas precisam se capacitar. Elas querem o resultado Mas no muito processo. rápido. O processo, essa Sem palavra, ninguém processo. viveu o processo. Isso. Porque o processo é dolorido, né? Dói, isso. Mas tem a dor do sofrimento e a dor da transformação. Né? Então, se você está fazendo uma coisa que não tem sentido, não tem propósito, não tem significado, vai te doer e não adiantou nada. É por isso que a Então- pessoa quer ganhar na Mega Sena, porque ela quer ficar rica, mas ela não quer fazer o percurso de trabalhar. E mas aí é o não sei seguinte, quê. o Rogério Feltrin, a gente pega aqui esse equipamento aqui, Ah, morango, pof, tá aqui o morango. e Também aconteceu isso. Somos educados
a instantaneidade. Para ser instantâneo. A ser instantâneo. Isso é dopamina. Aí você segue lá Diferente o fulano. da serotonina. É. Você segue lá o fulano, ó, pô, fulano não trabalha, tem não sei quantos mil seguidores, ele fica falando aqui que ganha milhões. Então, eu acho que isso... Vou me preparar, vou comprar uma câmera e uma luz. Isso aí também não foi um reflexo da pandemia. A pandemia parou tudo e de repente você abria a Não. rede social, você falava assim, pô, mas esse cara tá ganhando uma fortuna. Não. Fortuna não, o cara não tá ganhando bem, tá ganhando milhões. Mas antes da Aquela pandemia, sensa... Edu. Não, mas na pandemia aconteceu muito assim, nossa, que sensação de eu ficar para trás. Eu tô para trás, Sim. eu tô para trás. Ah, eu não sou nada. Ah, não sei o quê. Por que tá todo mundo entrando? Eu não sei. Muita gente se acolheu, porque assim, tem muita gente aí vendendo assim, fiz 350 mil reais hoje de dropshipping, lá não sei como é o nome, hoje aqui no meu computador. Isso é muito Mas fácil. é fictício, né? E tá matando as Então, pessoas. mas tem muita gente falando isso. E tem muita gente fazendo mesmo. e uma- também. e tem Fazendo, também, ganhando. mas uma Será que faz molecada Mercado entrando. Livre? Sim, 1%. Sim. Não existe saiu uma pesquisa recentemente que nos Estados Unidos tem gente que não quer mais trabalhar. Não quer mais trabalhar. Por que eu vou trabalhar num emprego normal, tal, assim? Já não trabalham em vários tipos de profissões. Eles nem se atrevem. Tá pra gente imigrante lá, né? E um monte de coisa. Não é também por causa dessas ilusões que às vezes estão sendo vendidas de facilidades, assim, porque não precisa processo longo, Sim. não precisa processo dolorido. Então, mas é a a- pílula mágica para emagrecer, mesma coisa. Não, mas Imagina. isso, de alguma forma, É o sempre remédio existiu. que acaba com a minha calvície. Sim, é. Não, de Então, mas alguma a minha forma sempre pergunta, existiu, né? pergunta que eu queria fazer é o seguinte. Hoje tudo é instantâneo. A educação está jogada às traças. Ou melhor, além de estar jogada às traças, está polarizada. Então, Sim. ferrou. O que nós fazemos daqui para frente? Então, essa mesa Com os aqui, nossos jovens, com a essa nossa mesa, juventude. essa mesa falando sobre isso começa a ser a solução, porque a solução é que precisa ter vozes que falem disso, porque se ninguém fala disso, estamos à mercê das celebridades, de algumas pessoas, dos influencers, que estão promovendo essa facilidade, esse fake, e que estão deixando a cabeça das pessoas errada, estão deixando as pessoas doentes. Eu acredito. Se ninguém falar do jeito certo, nós ficamos à mercê do que a TV fala, do que o outro fala, do que o outro fala. Alguém tem que falar. Então, estamos da corrente do bem. Então a ideia é divulgar, falar. Divulgar que não é facilidade. E discutir, né? E debater, Debater. e questionar, e dizer, cara, é isso mesmo. E que a mudança, embora ela tenha que ser em algum momento coletiva, ela começa no individual. Sim, e outra coisa, e se ganhasse a Mega Sena? Pronto, agora então você de verdade é feliz? Agora de verdade você se realizou? Agora de verdade, ou daqui a 5 anos você está pior do que você estava Não, antes? exatamente. Tem agora, eu não quero mudar de assunto, mas até, eu não vou me lembrar a porcentagem, tem um estudo com pessoas que ganharam da Mega Sena, em poucos anos, uma porcentagem gigante voltou a empobrecer. Ficou pior, porque agora ficou com dívida, agora perdeu a mulher, agora fez um monte de outras coisas. Atropelou os Louco, pés né? pela mão. Porque não tem que é educação, essa né? falta de educação financeira, que devia ser matéria básica na Porque a escola. pessoa, ela em vez de ser, ela foi no ter. E o ter só amplifica o que ela já era. Então, se ele não tinha educação, não tinha nada, sei lá, bebia cachaça, agora bebe whisky, mas não mudou a certas coisas, vai dar problema. Paulo, não fala assim da cachaça, hein? Não diga que ela é pior que o uísque. Não, as caipirinhas são boas. Bebida brasileira. Qual que é a bebida do Equador? Que é Equador é pisco? pinga. Pinga Sim, também? tem. Pisco é no Pisco no- é do Peru. Pisco é do Peru, né? Sim. É. Pisco é no Chile, No né? Chile também. Chile. Você, Chile disse, também é você disse a questão lá, já do seu lado Ah, não tomei. Só um empreendedor, amigo meu tomou, eu só senti o cheiro. que veio desde cedo, que veio toda essa questão de você já desde o começo estar esperto para isso, Sim. a questão dos laticínios e tal. Quando eu perguntei, eu volto na pergunta, é porque assim, esse tipo de mentalidade também é um processo, não constrói da Sim. noite para o dia. Claro que tem um lado do cara que estuda isso, acumula experiência a vida inteira, como o cara de 100 anos com aquela biblioteca atrás dele, né, com vários livros, simbolizando o conhecimento. Mas, às vezes, assim como para a gente no cristianismo, tem um momento de eureka, assim, um momento de insight. Você teve algum insight que aconteceu que você leva até hoje? Algum momento de chave de virada que te fez apostar nesse lado e ver que era esse caminho? Foi em 2012 para 2013 que eu li um livro sobre marketing digital e lá estava falando que todos temos uma mensagem.
e que essa mensagem merecia ser compartilhada e que por causa do marketing digital hoje era possível empacotar esse conhecimento em formato de audiobooks ou de videocasts e de isso e daquilo, e eu já tinha feito os áudios, então falando, eu já fiz isso, mas ali estava escrito e você conseguiria impactar o mundo, as pessoas e viver disso. E aí quando a sua vocação se torna sua profissão, fica uma maravilha, porque agora você entra no caminho do propósito. Entendi. É muito diferente do que você fazer algo, aquela sensação do peso, né? Aquela É que ele sensação já apenas tinha do o trabalho. conteúdo. Isso. Quando apresentaram para ele o formato, não é isso? Cara, eu já faço isso. Isso. Eu já tenho conteúdo aqui, eu já Aquilo ensino vira um isso, eu já prazer. tenho Só não esse... sei como monetizar e Sim. não sei como impactar as pessoas e E nesse caso, desculpa, Du, pode falar. Não, pode terminar. Não, eu quero falar, nesse caso, o que seria mentalidade de sucesso? Eu ia fazer exatamente isso. É? Ah, mentalidade é tudo aquilo que você sabe, mais as decisões que você toma com aquilo que você sabe. Então temos o primeiro problema. E quando você não sabe? Quando você não sabe, eu te faço uma pergunta. Você se jogaria de um avião sem paraquedas se eu te dou 10 mil reais? Não, de jeito nenhum. Isso, então eu te dei uma informação e você tomou uma decisão. Mas a informação não estava completa. Vamos repetir, eu te dou 10 mil reais, você se joga de um avião sem paraquedas, o avião está estacionado. Então aí muda a condição. Mas pode quebrar as pernas, porque o avião é alto, né? Mas o avião é de brinquedo. Agora a informação não estava incompleta, ela estava distorcida. Então olha como a informação que o brasileiro tem, ou o latino, ela é limitada, não tem educação. Quando não tem educação, então para ela as coisas significam um negócio difícil, emprego não, emprego é o único que serve, estabilidade, eu vou ficar 30 anos no Banco do Brasil e o governo vai cuidar de mim, meus anos dourados, os anos felizes. Mas o governo não cuida mais das pessoas. Então, o mundo, a cabeça está cheia de meias verdades, dos caras das fakes, das coisas que a TV fala. Assim, entende? vou me aposentar, vou receber minha aposentadoria. Isso. Não vai nada. Não vai nada, gasta tudo em remédio. Então, por causa disso, a pessoa decide errado hoje e amanhã e todos os dias toma decisões erradas, porque não tem o conhecimento. Agora, se eu tenho essas conversas, se eu desperto as pessoas, acordo elas, aumento a consciência e a pessoa começa a tomar decisões diferentes, mais conscientes, mudei a vida do cara, porque ele está tomando decisões, ele acordou. Ele não é mais uma marionete que fica sendo levada por sei lá quem. noções falsas. Sim. Meias verdades, é verdade. Mas a mentalidade de sucesso, ela tem alguns pilares Sim, que você poderia resumir? Assim, sim, porque a mentalidade de sucesso, ela precisa incluir, por exemplo, desenvolvimento de competências, disciplina, ela precisa desenvolver visão, a pessoa precisa ver além. Aqui no 4º capítulo diz, clareza te dá poder. Porque se você não tiver clareza, você acorda cedo todo dia para pagar a conta, para pagar aluguel no final do mês. Ou seja, é uma situação... Imagina que eu te dou um saco de peças de quebra-cabeças, de 1000 peças, mas não te dei a fotografia. Você pega uma peça, isso aqui é o quê? Sei lá. E essa outra, também não sei. E essa, não sei. Em 2 minutos está entediado. Milhões de pessoas estão entediadas porque o quebra-cabeças delas não consegue, não vai para lugar nenhum. Agora imagina que eu te dou um quebra-cabeças da melhor banda do Brasil, maravilhosa, incrível, e aí esse quebra-cabeças fala, agora monta isso aqui e vai se tornar realidade. Para outros será uma Mercedes-Benz, para outros será uma casa, e eu falo, monta que vai na concessionária, monta que vai na imobiliária pegar a tua chave. Pronto, o cara vai queimar os cílios montando esse negócio, não vai parar e vem obstáculo, vem problema, vem em mim, eu vou montar isso aqui, porque eu vi o que eu estou montando. Agora o povo está perdido ali, tentando montar algo que a vida é muito sofrida, aí a vida é sofrida. Porque o cara acorda cedo para pagar a conta e ele não sabe o que ele quer, nunca sabe. E tudo é difícil, eu não aguento. Quando você tem clareza, as coisas são mais fáceis, mais baratas e mais perto. Quando você não tem clareza, tudo é longe, tudo é caro e tudo é difícil. Imagina, Jesus falou para os apóstolos, vocês vão ser perseguidos, apedrejados e comidos pelos leões, mas vocês vão ter mansões na casa do meu pai. Mansões, vão para cima. Aí eles foram lá, mas será que às vezes não voltava um desses aí e falava, Jesus, fala mais dessas mansões, porque hoje foi difícil. Hoje o dia foi difícil. Tem a mansão? Isso, hoje foi difícil. Tem banheiro? É a repetição da promessa que faz o cara ir para cima e aguentar até morrer, né? Mas mais uma vez você falou um negócio que eu criei o paralelo, assim,
às vezes, uma boa parte da população brasileira está num nível tão de subsistência, do básico da pirâmide, né? Sim, daí é outro problema. Assim, ele está correndo atrás do que comer, né? Isso. E aí Daí a não pirâmide- dá tempo dele pensar no quebra-cabeça. Sim. Ele está no básico ainda. Aí é a pirâmide de Maslow, que se estiver no primeiro degrau, que é comida, e 1 bilhão de pessoas não comem no mundo, aí o cara realmente não consegue respirar para ver algo além. Aí sim, aí alguém Aí precisa precisa vir assistência. estender a Aí mão, precisa assistência, né? assistência. Mas provavelmente não é o caso de quem está ouvindo a gente. Pelo menos a maioria não. Não, mas vamos. Aí eu quero voltar àquela minha outra pergunta que a gente entrou para outro lado e não falamos dela. E aí não está também os talentos e os dons? Sim. Sim, tem pessoas que vieram já com um talento, ou 2, ou 3, né? Na Bíblia tem a história dos talentos. Um recebeu 5, outro recebeu 2 e outro recebeu 1. Não explica por que receberam quantidades diferentes, mas pelo menos todos vocês têm. E aí a pergunta é, o que você fez com esse talento? Isso. Enterrou ou multiplicou? Exatamente. Mas aí que eu falo do dom. Uhum. Sim. Porque dentro de uma gama de trabalho, de uma célula, de uma empresa, você vai ter o coordenador, você vai ter o que aperta a porca, você vai ter o que lubrifica, sempre vai ter. Sim, Sim. perfeito. E aí, Sempre tem, vai e, aí ter. Eu tem acho que é as, e aí perfil. tem as personalidades. Isso. Analítico, Sim. flemático, aquele outro lá como é colérico. E aí vai ter um Sanguíneo, perfil que vende um pouco, que tem esse perfil de atendimento. E outro que não pode colocar na recepção, tem que ir no TI. Exato, deixei lá, fechar. Né? Então, é aquele Mas negócio, é que eu todo, pergunto todo dom. mundo, é aquele negócio assim, todo mundo pode aprender, mas não quer dizer que todo mundo vai fazer bem. É que nem assim, é como um time de futebol, cara. Quantos Messis e Cristianos Ronaldos e Neymar tem? Muito pouco. 3, 4, cara. O resto é a cozinharia, os Então, mediões, né? Mas é isso que eu tô. Mas que também tem espaço, que estão lá. Então, mas é isso que eu tô comentando com o Pablo. Eu ia falar Poucar. Pode ser, né? Poucar. Às vezes a oportunidade está aqui. Mesmo com as nossas dificuldades de ensino, com as dificuldades do dia a dia, o cara para entregar um currículo hoje ele tem que pegar 2 busão, um busão caríssimo, e ficar 1h30 dentro do busão para chegar lá e entregar um currículo. É dificultoso. Mas essa dificuldade, às vezes, algumas pessoas têm as mesmas dificuldades Sim. e lá na frente ela dá um passo a mais. Então aí eu chamo de talento, que eu posso traduzir em proatividade, que também nem todos têm. Sim. Acredito muito nisso, ou não, Pablo? Eu Sim, acho que sim. é só mera sorte. O cara chegou na hora de entregar o currículo, pegou o pesquisador lá de... Não, eu Feliz, Mas você entra, vai. foi bom uma coisa assim, porque de todos os fatores, eu acho que a sorte, ou como a gente pode chamar isso, ela também faz parte. Ela tá envolvida. Ela está envolvida. E aí eu chamo não- mais do que sorte. Aí a gente vai pegar uma tabelona assim, ó, colocar a questão rentável, né? A classe social e sempre vai torcer claro. para a sua para mais ou para menos. entendeu? Probabilidade, então? Que aí eu ponho sorte. Claro. Mas, É, mas mas dentro eu disso. continuo também colocando ali nesse ponto que a pessoa ela precisa estar acordada. Porque se ela não estiver acordada, ela não consegue reconhecer quando chega a sorte. Lembra do Exatamente. filme lá do Will Smith, de A Procura da Felicidade? Poxa, Eu digo que esse. teve alguns momentos de sorte, mas teve alguns momentos cruciais. Por exemplo, se ele não parasse e falasse, tá, esse cara estacionando uma Ferrari, para tudo, o universo para tudo. Pode me dizer o que você faz? Porque ele estava acordado, porque se ele estivesse caminhando morto, porque tem muita gente que morreu, só esqueceu de deitar, não está em coma. A pessoa não está no batidão. Por isso a editora, a gente falou, o que esse material faz? Faz a pessoa acordar, faz a pessoa pensar. Mas a pessoa não pensa, não. A pessoa está no batidão do dia a dia inteiro, chega à noite e ainda quer deitar no sofá, ligar o Big Brother para não pensar em nada, para relaxar. E assim passou uma semana, 3 meses, 10 anos. Então a pessoa não pensa. Ele esteve acordado. O que eu preciso fazer? Esse foi o primeiro ponto crucial. E o segundo, a meu ver, é quando o cara falou, está contratado, só não vou te pagar 6 meses. Aí foi o cara dizer, eu não sabia que não tinha salário. Então você me fez fazer toda essa volta e agora você vai desistir? Pronto. Esses 2 momentos, para mim, foram a diferença entre quem vai ficar
Porque o filme é uma história real, na né? Miséria. Sim. Sim, é verdade. Sim, o cara virou dono de uma corretora que vendeu por 600 milhões de dólares um pedaço dela. Você precisa deixar a sorte vir para você também, porque se você ficar paradinho lá na sua casa, Sim. sem... Mas ela chegou. E agora você tem coragem? É. Você tem atitude de ficar 6 meses sem receber? E outra, né? Aí vai da mentalidade da crença limitante também. A sorte chegou, a proposta chegou e você faz assim: ah, não, mas eu não sei, ah, não, é Sim. muito difícil. Aí ah. vem a tua pergunta, o que é a mentalidade de sucesso? Olha só, tem duas pessoas, mentalidade de sucesso e mentalidade de fracasso. Do Vamos lá, fracasso. chega a oportunidade, a pessoa fala, vou te pagar 50 mil por mês, só precisa falar inglês, precisa saber de marketing digital e precisa um pouco de dinheiro e conhecer um network e conhecer algumas pessoas. Pronto, mentalidade de fracasso, que incrível, 50 mil por mês, mas não falo inglês, não tenho dinheiro, não sei de digital e não conheço ninguém. Pronto, acabou a oportunidade para mim. Tchau. Esse aqui só coloca o mas depois de uma vírgula. Que incrível, 50 mil por mês, não falo inglês, mas vou aprender. É. Aí eu falo, não tenho dinheiro mais, vou arrumar. Eu não sei de digital, meu sobrinho sabe, mas, entende? Ou seja, o homem não tem o recurso, mas ele é recursivo. O ser humano é recursivo, ele precisa, ele esquece que ele tem cabeça, ele tem olhos, ele tem... E vai para cima. E a pessoa prefere, mais fácil, justificar o porquê ele tem que ficar lá embaixo. Isso é mais fácil. Ô, Paulo, mas aí é perfil ou aí é a... É a cabeça Aí mesmo. a É alucinação do batidão. É o ambiente. Que vai é o entortando ambiente, o cara, vai é o entortando, ambiente. até que ele fala, não, eu quero Eu não ir pra sirvo casa de pra nada. TV. Eu vou Isso. falar uma coisa sobre a minha vida, que é o batidão. Chegou num determinado momento, eu estava assim. Eu acordava, eu fazia um monte de pequenas atividades que enchiam o meu tempo. Um monte. Chegava no final do dia, acabava o dia, falava assim, terminava o dia feliz, porque fiz todas as atividades, mas aquela não me deu dinheiro. Tava ticado Aquela Navidade, as tarefas estavam todas esticadas, não me deu dinheiro, não fez eu ser uma pessoa melhor, eu não me desenvolvi. Só que, cara, passa um mês, passa uma semana, passa um ano, você gerenciou o seu tempo só com um monte de atividade que não te Sim. fez nada. Muito ocupado ou Que pouco é um- produtivo. Pouco Exatamente, produtivo. a gente fala Porque assim aí você também, pode falar assim, existe o muito cara ocupado. que pode chegar lá e trabalhar 8 horas e vender 70 mil. Um cara que trabalha 4 horas e vende 120 mil. E cai no talento também, o cara saber qual é a Estratégia, técnica, a né? estratégia, conhecimento. Eu passei muito tempo nesse batidão. Eu falei, nossa, que vida que eu tô, cara. Que porcaria disso aqui, cara. Mas Vou continuar quando foi isso? Esse dia que você falou, pô, que vida que eu tô. Que dia foi isso? Quando foi isso? Esse foi o dia que eu chamo o dia que você acordou. E esse livro faz você parar esse momento e começar a questionar, era isso mesmo? Estou onde eu devia estar? Minha vida está como devia estar? Deveria estar fazendo outra coisa? E você faz vários desses questionamentos e toma decisões novas. E aí tua Você jornada... não vai ler, não, porque você já tem banda, já está definida a sua vida, tá bom. A jornada Mas tem Continuamos, né? tem gente que tem esse insight e volta para Matrix. Então, esse Boa. Duvida. Boa, essa pergunta Sim, eu ia fazer porque também. tem medo, né? É. Porque é melhor você voltar a uma coisa que já é conhecida, Cômoda. mesmo que a tua conhecida é dívidas, o teu conhecido é álcool, mas é o conhecido. E eles têm tanto medo do novo que preferem ficar nesse conhecido de problemas e atraem, né? Daí é um negócio de mentalidade também, que é uma vibração, uma frequência. Todos estamos vibrando, porque tudo é energia e todos estamos vibrando numa frequência. Nossa cabeça é como uma antena de rádio, capta e emite vibrações. E a frequência que você está vibrando se conecta e atrai pessoas e circunstâncias acordes àquele pensamento promotor, àquela frequência. Então você sintoniza o sertanejo, vai ter que tocar lá só sertanejo. E as pessoas estão sintonizadas no quê? Na vitimismo, na desgraça, na TV, na mídia, no medo, na pandemia, e quem estiver sintonizado nisso só vai aparecer, igual o algoritmo do Instagram, não adianta, só vai atrair aquilo à tua vida. Quando você sobe tua vibração, oportunidades aparecem, porque eu estou vibrando na frequência onde se conecta com aquilo. Por isso as pessoas que reclamam se conectam com outros que reclamam, os que fofocam se conectam com outros que fofocam, e os que performam se conectam em mesas diferentes. Interessante. E E tem uma aí- outra coisa que eu vi também, que é aquela famosa frase assim, cada um tem o que merece, né? Eu falava, não, mas é verdade, cara. É assim, não, mas eu tô dizendo assim,
Quando você vai lá, vou dar o meu exemplo. Eu tô com a porta da minha casa trincada, rachada, faz 3 anos eu não arrumei. Sabe o que acontece? Eu não vejo mais ela trincada. Ela virou meu hábito. Eu abro ela todo dia, ela tá lá quebrada e eu não ligo, não conserto. Aí eu fico com a porta quebrada. Se você não vai, você não limpa seu carro, você tá sempre com seu carro sujo. Preto, cardido. E aí o que acontece? Você começa a dar para você uma vida que você merece, cara. Você não limpa seu carro vai estar sujo. Mas você se acostumou com ele sujo. Você bateu, deu uma amassadinha, não arrumou. Você sempre vai estar com o carro amassadinho, a porta não sei o que. Você vai gostar do livro. Eu falo disso aí, tudo isso Eu aí. tenho uma porta de um armário que caiu, eu coloquei no meu hall e não arrumei. Ela virou decoração da minha casa. Eu trouxe 2 e eu Tem levei pra uma máquina de xerox ali, faz um xerox pra nós aí. Não, mas pera um pouquinho só. Você pode acessar o site e comprar. Muito Sim, bem. Exatamente. sim, na verdade tem o bit.ly/livro autografado. Olha E aí, aí vem ainda autografado. Ô, Rogério, você precisa sair dessa vida que tudo é dinheiro, cara. Não, mas tudo tem. Dinheiro não traz tudo- felicidade, Nem tudo é Rogério. dinheiro, mas tudo tem um preço. Olha, essa Exato. frase é muito interessante. O dinheiro não Não. traz felicidade é uma das crenças que prejudica o brasileiro. Mas que todos ouvimos, e na América Latina também falamos isso. Mas olha que interessante, nós temos várias áreas, né? Tua área física, tua saúde, tua área mental, teu intelecto, social, econômica, espiritual, familiar, profissional, várias. Olha só, a felicidade está na área espiritual e o dinheiro está na área econômica. Então, o dinheiro, de fato, não deveria me trazer felicidade, porque são 2 áreas diferentes. É como eu dizer, vou puxar muito ferro para ficar inteligente. Não, calma. Se eu puxar ferro, vou fazer músculo, área física. Se eu ler o livro, vou ficar inteligente. Então, são 2 áreas diferentes, mas a pessoa mistura. Fala, não, então, imagina aquele cara que fala, não, mas vocês falam muito de dinheiro, eu prefiro ser pobre e feliz. Aquela pessoa, aquele vizinho, né? Não, eu prefiro ser pobre e feliz. Se naquele momento você não dá um alerta à tua cabeça para ter um policial na tua mente que olha a credencial da opinião que está chegando, você entra direto e agora teu subconsciente começa a te atrapalhar, porque como é melhor ser pobre, ser feliz, e para ser feliz eu preciso ser pobre, a cabeça faz Sim, uma ela não- equação rápida, né? A igual a B, B igual a C, então A igual a C. E é rápido, e você não percebe. O que eu deveria fazer nesse momento? Ah, você prefere ser pobre e feliz? Isso é ótimo, porque você tem escolha. Agora, eu prefiro, escolho ser rico e feliz. Ou escreve aqui subconsciente, eu prefiro. Posso ir de ônibus de aqui até Salvador, da Bahia, super feliz. De avião é mais rápido. Então, o dinheiro não te dá felicidade, te dá conforto. Conforto. Com mais conforto, às vezes, a pessoa tem mais prazeres, mais alegrias, e isso acaba fazendo uma combinação de uma felicidade aparente, mas o dinheiro não tem essa função de trazer felicidade. É algo espiritual. Portanto, que tem milionário que não é Que feliz. não é feliz. Isso, e tem pobre que também não é feliz. Aí eu Então, fico pensando se olha, o pessoal vai querer me matar aqui. Eu fico pensando também se esse discurso do dinheiro não traz felicidade. É lógico que não, eu acho que também não traz, mas também às vezes é até uma opressão política, principalmente da gente do terceiro mundo, né? Por exemplo, eu não estou falando mal, mas eu vou falar exatamente o que a pessoa disse. Cada um toma suas consciências. Mas o nosso candidato a presidente da esquerda, o Lula, na verdade, ele fez um comentário agora de que a classe média ostenta muito, porque tem 2 televisões. Então ele está praticamente doutrinando que, olha, gente, que está você errado. viver bem não é tudo isso não. Você pode viver mais, porque é quase um conformismo de que se o Brasil não crescer, não é, entendeu? É quase dando uma desculpa. Sim. E eu acho que esse não é o raciocínio certo. Eu acho que o raciocínio é assim, não, eu vou fazer um governo, e eu não estou querendo ser partidário, não, mas o discurso tem que ser, nós vamos melhorar a tua vida. Quem é Sim. da miséria vai sair da miséria, quem é pobre vai ficar um porque pouquinho não melhor. tem a ver com coisas, tem a ver com progresso. É. Interessante. E esse discurso do sou pobre, sou feliz, lógico que dá para ser, lógico que é que nem você falou do milionário, tá cheio de gente que se mata Sim, com um monte sim, de dinheiro. Mas não necessariamente pelo dinheiro, e sim porque não Pelos tem vazios. espiritualidade. Não O tem dinheiro não vai espiritualidade. preencher a tua espiritualidade. E a área espiritual é a que te dá a felicidade. Plenitude, paz. A paz é a nova felicidade. Então, quem que pode dizer eu tenho essa paz? Está cheio de gente tomando medicamento, ansiedade, depressão. Exatamente. Tem gente infeliz em todos os níveis sociais e Gente feliz, sim. infeliz também em todos, né? Sim. O Pablo, você tem, claro, uma visão muito clara e
Óbvio, nota-se o domínio disso tudo, e não é um domínio simplesmente erudito, né? É um domínio de prático. vivência, prática. A gente está vivendo numa época, não é bem uma polêmica que eu vou trazer aqui, mas é uma discussão, acho que é válida. Está vendo uma época com muita gente oferecendo soluções. Sim. Né? E muita gente, às vezes, despreparada. Uhum. Como lidar... Como filtrar, né? Primeiro de tudo, ele como uma pessoa formadora de opinião, numa área que está, entre aspas, hoje saturada de gente, como você conseguir passar credibilidade, né, do seu trabalho, do que você faz no meio, que é tão já mal falado, né, também, né, muita gente que acaba deturpando. Acho que não é um meio que é mal falado, mas que tem muita gente que está aí não, mas é que acaba sendo por conta dos saturado. streamings, né? Tem muita gente que se aproveita disso. Sim. Né? E manda uma falsa mentalidade para as pessoas. Mas é né? um pouquinho diferente, eu vejo, porque você percebe que a comunicação ela fica muito superficial. Fica só na motivação, primeiro, a maioria só quer motivar, depois fica só na venda do curso que faz o cara a pílula mágica, e que agora com esse curso tua vida muda, sim, o processo. Então você percebe quando o cara te diz a verdade. E aí você fala, não, mas... E aí a pessoa, ela pratica, ela vive aquilo, ela está nessa luta do processo, ele está se transformando, Mas, né? Dentro do que o Bruno falou, você que está no mercado há tanto tempo e com essa onda aqui de vendedores de solução... Às vezes de coaches, né? De coaches, vendedores de solução que tem hoje aqui. Você sentiu isso que ele está falando de... hoje você tem uma dificuldade de falar assim, pô, pera um pouquinho, ó, eu sou sério. Eu tenho conteúdo, eu não estou... não estou vendendo uma fraude, não estou vendendo uma Pílula mágica. Uma pílula mágica, sim. Você sente, pessoalmente falando, essa dificuldade hoje de conseguir se destacar ali no sentido, não de destaque, no sentido de diferenciar. Desvincular, obrigado, Dudu. Passar para as pessoas que desvincular conseguir com sucesso isso, nesse né? meio, nesse oceano de gente despreparada vendendo soluções, conseguir desvincular delas hoje ou ficou complicado? Eu acredito que isso depende também de como você se posiciona no mercado, né? O ter feito esse livro fincou uma bandeira, né? Fincou uma bandeira e o conteúdo ele é bem profundo, bem robusto. Então, eu acredito que muita gente está navegando num universo de mais do mesmo. Então, nesse sentido, eu, pelo menos, além de ter construído uma jornada de quase 3 décadas, né? Então, tem uma cauda um pouquinho mais longa, né? Um lastro. Então, eu estou meio que... Meu posicionamento é esse. Agora, eu senti isso, né? Milhares de coaches sendo formados, né? E isso banalizou um pouco. Banalizou, um pouco, sim. Porém, continua sendo, o autoconhecimento continua sendo válido, né? Agora, claro que eles vão conseguir grandes clientes, um monte de audiência e tal, não, porque aí tem milhares de coaches que vai estar passando apuro porque é mais do mesmo. Porém, esse conteúdo, o conhecimento, os princípios, os fundamentos continuam, se a pessoa realmente aprofundar na vida dela e vão ajudar a pessoa a sair, pelo menos, desse mundo que está ali de negativismo, de vitimismo, né? Você concorda que com a tecnologia, com tudo, com o momento que a gente está vivendo, com as mudanças do mundo, trabalhistas mesmo, enfim, nunca foi tão propício para se empreender? Nunca um momento melhor para se empreender? Por exemplo, hoje... antigamente você arrumava um emprego no Banco do Brasil ou uma CLT, você tem, ainda que não seja uma grande coisa, você pode ser um Uber hoje, você pode definir que você vai trabalhar como motorista, tal. Então você acha que o momento para a pessoa desvincular desse formato carteira de trabalho assinada já é um modelo ultrapassado isso? Você acha? Sim, a pessoa hoje tem muita oportunidade porque descentralizou. Antes existia monopólio para comunicação, monopólio para educação, monopólio para financeiro, monopólio de tudo. Hoje até o dinheiro virou Bitcoin e agora descentralizou, você tem acesso.
Então, existe democratização de investimento imobiliário, democratização de conhecimento, democratização de acesso à educação. Agora é o século, é a década onde as pessoas finalmente estão tendo voz, e agora eu tenho uma voz, não preciso da Globo para postar. Não, é o YouTube, e o YouTube é teu, e você que tem o direito de monetizar, se for o caso. Agora a Globo te chama para ir lá para dar um pouquinho de audiência para eles, né? Então mudou tudo, virou o contrário, né? As plataformas estão aí para nos ajudar. Voltando na pergunta inicial do Leirão, lá mais embaixo, né, sobre empreendedorismo, será que hoje a gente está cheio de novos empreendedores, porque nós estamos cheios de grandes empresas falidas? Hoje tem muito empreendedor, mas aí está, empreendedor que não é empresário. Daí temos duas coisas, né? Aí vem o amadorismo, o brasileiro empreende e vira e faz acontecer tudo, a iniciativa mas acabativa. Porque aí precisa empresário, que aí sim precisa de competência, de gestão, de governança. Então, mas o que eu estou dizendo é assim, né? Será que esse crescimento do empreendedorismo não é um reflexo de uma má economia, no qual as grandes empresas que criavam planos de carreira, Sim. que criavam excelentes oportunidades CLT, elas estão acabando? Estão Sim, quebrando? mas é que elas também não poderiam sobreviver com esse peso de milhares de pessoas penduradas nele. Sim, era muito caro. O mundo mudou, a tecnologia trouxe, uma tecnologia substitui 1000 empregados, sai mais barato para a própria empresa. E Sim. o empregado agora precisa entender isso e precisa começar a se preparar, buscar conhecimento, buscar senão ele vai outras ficar opções. para trás. Isso. Não, e até a questão assim, ela é cultural nossa, né? Pelo menos da minha geração ali, que nasci nos anos 70, 80, assim, que a gente tem que lutar pelo emprego, a gente tem que lutar pela carteira assinada, os nossos direitos trabalhistas, aquele monte. Isso foi muito enraizado do direito trabalhista. Um discurso também muito, perdão, desculpem, de que o patrão é uma coisa ruim, inimigos, né? O patrão versus não sei o quê. E hoje você vê a lei trabalhista no Brasil, que nós, dessa minha geração, é algo que é para nos proteger e que mais gente pode sequer pensar em debater uma mudança, que isso seria tirar os direitos do trabalhador. Isso, no mercado novo, dificulta novas tecnologias. O cara fala assim, por que eu vou ter um empregado com esse monte de carga tributária, com esse monte de coisa, com um risco trabalhista gigantesco, porque existe também uma indústria até de advogado que chega lá, pega o cara te coloca no pau, diz que as empresas do Brasil têm um departamento jurídico gigantesco. Isso começa a dificultar. Então, a gente foi educado a querer emprego. E parece que o mundo hoje fala assim, emprego vai acabar, vai ter trabalho. Isso, exatamente, né? Concordo. De ter que de mudar, se enquadrar. Será que não é melhor, então, a gente abrir mão de algumas regalias trabalhistas para a gente conseguir, de novo, ter mais volume? Porque em outros países também, às vezes, você faz um contrato de trabalho ali, eu te pago, você trabalha para mim. É lógico que a gente não quer escravidão, né? Acho que as leis trabalhistas veio proteger, porque a gente veio, né? Sim, uma cultura de fazendeiro que escravizava, explorava, né? Ninguém é a favor disso, mas foi se transformando, né? Hoje, e essa mentalidade também não acomodou a população, assim? Aí que você fala, aí o emprego acabou. Aí o cara, despreparado das técnicas de empreendedorismo, porque ele tinha lá o chefe que fazia contabilidade, ele só fazia aquela coisa. Agora ele tem que fazer contabilidade, ele tem que entender de estratégia, ele tem que saber como é que vem. Aí no livro fala disso, como sair da mentalidade de emprego para a mentalidade de empreendedor. Porque precisa, é uma transição. Agora o cara sai do emprego e ele fica assim. E aí, ninguém vai acordar ele. Até meio-dia ele fica ali, não sabe o que fazer. Antes o chefe falava, não, você tem que fazer isso, e ele fazia direitinho. Agora que ele tem um monte de tempo, ele fica feito baratinha tonta e não sabe o que fazer. E ele não é produtivo, porque agora depende dele. E ele não sabe ser seu próprio chefe. Isso aí. Eu acho que por isso... Então, acho vai que rodar e bater conhecimento. É por isso que eu acho, Pablo, que é tão importante essa educação que você traz. Porque é o reflexo do que o Gravão falou. Está acabando o emprego, além das crises, mas também está acabando os empregos tradicionais. O brasileiro, ele é empreendedor por natureza. Tem aquele que também não tem outra coisa, ou ele empreende ou ele está ferrado. A gente
tem um buraco aí Sim. que é o buraco de educar esse monte de gente, cara. São 12 milhões de desempregados. Educar esse monte de gente a se preparar para fazer o que ele fazia, pegar o queijo lá e vender, mas ser esperto, não é só pegar o queijo, às vezes paga mais do que vende mais barato do que compra, né? Vou fazer um exemplo idiota, mas assim, isso é muito importante, precisamos divulgar essas coisas, porque senão a gente vai ficar escravo do paternalismo. Você me dá aqueles R$400 ali no mês, eu sou assim mesmo, cansei, ou assim, eu só toco desse jeito, o mercado mudou, só se faz show do mesmo jeito, por que não pode mudar fazer show? Por que não pode mudar? Se eu tinha 10, cara, agora preciso... Sabe? Quebrar paradigma, né? Uhum. E você, nesse livro, está ensinando a essas quebras de paradigmas. Sim, o processo, né? O processo de como você se mudar a si mesmo, que é o único controle que você tem. E as pessoas cruzam os dedos esperando que o governo mude, que a crise acabe, que o dólar baixe, mas isso te torna vítima, porque quando passa em Réveillon, passa o ano seguinte, você explica, fala, não, minha vida não mudou porque o governo não mudou, a crise não acabou e o dólar não baixou. Então, vira uma eterna justificativa. Exato, a gente estava falando exatamente isso aí. Tem gente que não importa qual governo passa, ele continua indo bem, continua prosperando e continua... Então, se o governo é bom, ele prospera, se o governo é ruim, ele prospera, né? E o contrário também, né? Ele tem que tomar a decisão, olhar no espelho e falar, minha vida vai mudar porque eu vou fazer ela mudar, ou que depender de mim, ou que depender 100% de mim. E que depende 100% de mim? Se eu preciso estudar, se eu preciso acordar mais cedo, se eu preciso ter melhor atitude, ou que depender de mim, eu vou fazer. E o resto que continue, o governo faça o dele, eu faço o meu. Ou seja, não depende da economia do país, depende da minha filosofia, da minha mentalidade, da minha atitude, da minha postura, da minha disciplina, e aí eu vou fazendo coisas comigo mesmo. Mas aí também tem umas rasteiras, né? Eu acordo, monto a minha disciplina, vou montar, creio, eu acredito, vou comprar vários carros brancos, vou adesivar, vou gastar, vou investir, vou comprar um ponto de táxi. O governo libera o Uber. Acontece. A foiçada que tem também, né, vida? Sim, Vai. acontece. Sereio bonito, show novo, tudo produzido. Primeiro show 2017. Pandemia. Sim. 19, Foi só, não? 19. 20, né? 20, né? Pandemia 20 e 19. Foi Mas, só, mas se a gente for ver também, assim, lógico, pra gente que é do meio da indústria de cultura, de entretenimento, foi o mais sofrido. Primeiro que parou, o último que voltou. Mas também houve grandes reflexões nas nossas áreas, né? A importância do digital, de desenvolver, de conseguir mudou, novas transformou. arrecadações. Discussões e transformações. Se eu ganhava 80% só de show, cara, eu preciso me preparar, então aumentar a minha arrecadação de outro jeito. Olha o programa, né, que vocês criaram, incrível. Pois é. Talvez a gente não tivesse feito um podcast, não não. tivesse se aproximado do mundo digital, não fosse a pandemia, né? Sim, É. exatamente. Agora, a gente tem aqui nesse livro um selinho aqui, né? Dourado, escrevendo, que está escrito best-seller da Veja e do Publish News. A gente começou falando sobre o primeiro passo para essas mudanças é fazer isso chegar às pessoas. Sim. O que depende das vendas do livro, muita gente está absorvendo isso, né? Muita gente tá acessando essa transformação, essa comunicação. Mas e a prática? Porque, assim, vou fazer uma confissão aqui. Eu cansei de comprar livro na minha vida e não ler. Sim. Como também outras coisas da vida. Curso. Comprei vários cursos na pandemia. Na A maioria pandemia, deles a eu gente fiz. compra de curso, né? Cara, eu fiz vários. Eu devo ter feito, até o número foi bom para quem é. Uns 50% deles eu fiz. Eu comprei, devo ter comprado uns 10 cursos. 5 deles eu nem abri o curso. Porque eu acho, propaganda na internet, falei, que legal isso aí, quero comprar. eu quero. Eu comprei o curso do cara do Metaforando. Eu achei animal, só que eu fiz uma aula. E eu não fiz porque necessidade, eu achei interessante. Então, assim, muita gente brasileira tem essa cultura, né? De ser meio aéreo nas coisas, né? De Mas não ser muito é o que ele falou focado. lá atrás, a motivação. Você teve a motivação, Sim. mas... E que engraçado, eu falo no livro que fazer certas coisas não é difícil. São algumas disciplinas na tua vida, como na alimentação, por exemplo, tua saúde. Só precisa alimentação adequada, exercício, hidratação e descanso. No vícios, por exemplo, 4 coisinhas, 80% da tua saúde melhora. E assim em todas as áreas, 4 coisas. Só que essas coisas são fáceis.
Então, o nutricionista diz, comer uma maçã todos os dias é bom para a saúde. E comer uma maçã é difícil? Não, é fácil. Mas você não faz. Porque tudo aquilo que é fácil de fazer é mais fácil de não fazer. Então, ler uma página por dia é fácil. Pegar o controle remoto e assistir Netflix é mais fácil. Sair, dar uma volta na quadra é fácil. Ficar mais 5 minutos na cama é mais fácil. Então, nós lutamos com essa motivação e com essa convicção de eu vou fazer mesmo assim, todos os dias. E a maioria das pessoas, então, está no marasmo do mais fácil. Eu tô na sua, Eduardo. Eu tô perguntando porque eu tô na sua. Você falou da porta da sua casa. Eu tenho uma lâmpada no meu quarto, aqui em Campinas, que queimou, mas assim, não é a lâmpada, é o soquete. E eu já fui lá, descobri que eu tenho que trocar a iluminação inteira, porque não tem conserto. Aí, eu penso comigo, falo, tá, é fácil. Qualquer hora eu arrumo isso. Deixa eu pôr uma abajur aqui, todo dia pá. eu vejo, eu faço Você tudo vai quando eu entrar na volto pro meu casa quarto. dele, um dia ele vai ter uma vela, porque, não quero trocar, não dá trabalho. Aí você fica pondo a vida que você merece pra você. Exato. Vou voltar. O Edu falou, cada um tem o que merece. Né? Eu mereço ganhar a manutenção da sua casa. Bota na minha mão aqui, Tá viu? bom, vou colocar. Por que eu tô Só falando que tudo isso? não vai questionar, vou fazer e Não, mandar mas- a nota. Mas por que eu disse isso? Porque, então, é para chegar nesse ponto. Então, seria esse marasmo de tudo o que esse livro contém, de tudo que as suas informações têm. Eu sei que não é simples, não é fácil simplificar. Seria esse marasmo o grande obstáculo, o primeiro grande obstáculo? Sim, sabe que algumas pessoas que nunca leram um livro com 38 anos de idade, 40 anos de idade, depois que pegou esse, um por mês, tipo, consegui inserir na cabeça primeiro passei um antivírus, porque é importante, né? Não somente como um computador virgem que vem com arquivos de terminação exe. Então, eles são executáveis. Aquilo que foi colocado na tua cabeça executa teus comportamentos. Você é como é porque aquilo que você pensa. E aí a gente tem que passar os antivírus de dinheiro não traz felicidade, de outras várias coisas. Quando passei o antivírus, pronto, agora preciso colocar arquivos novos, corretos. E esses arquivos agora me vão ajudar. Você percebe como é bom vendedor? Aquilo que ele falou assim, que quando você vai fazer a propaganda do produto, você não fala compra o produto. Ele fala assim, ó, as pessoas depois que compraram esse livro começaram a ler pra caramba. Aí o cara que está em casa fala assim, cara, eu queria começar a ler. E já, pá! É isso, é exatamente eu vou isso. falar outra coisa, defeito meu. Quando não existia essas porcarias aqui com rede social, eu lia um livro por mês. Mas não é, né? Eu lia biografia, eu sempre gostei de biografia. Eu lia das bandas que eu Bom gostava também. e tal. Maravilhoso. Aí começou a entrar isso aqui, cara. Aí aquele tempinho livre que você tem, de preguiça, que não sei o que, você entra no Instagram. Aí que você tem aquele intervalo no carro, que você esperava sua filha, que você lia 2 páginas, agora você vem aqui. Curtir vídeo de cachorro, pulando. A gente trocou o tempinho livre que a gente tinha para ler 2, 3 páginas para ficar aqui. Não que aqui só esteja porcaria. Tem coisa legal também. Sim. Tem muitos podcasts, tem vídeo, tem YouTube. No YouTube hoje você aprende o que você quiser. Nossa, ainda mais naquele canal da tem banda aula de- Rosa Salão lá, bicho, é fantástico, pode ir lá. Né? Mas foi substituído, né? Também está mudando os hábitos. E aí a palavra hábito, que é o que você estava falando. Como que muda um hábito? Porque assim, beleza, eu tenho que acordar cedo. Me ajuda a mudar os hábitos. O que eu preciso mexer na minha Tem que cabeça? substituir eles. Tem que substituir. Tanto que eu não acordava Mas cedo. tem técnica para isso? É circunstancial, às vezes, e outra é você se propor. Eu não acordava cedo, né, porque eu dormia muito tarde, mas as minhas filhas vieram morar comigo no Brasil e a escola delas era 6 da manhã, e agora elas foram meu milagre da manhã. Bate aqui, tamo junto, Elas tamo foram junto, meu tamo junto. milagre da manhã. Tamo junto. Porque e aí eu comecei a acordar e já que eu deixo elas cedo, e aí eu vi que apareceu um tempo legal que eu não tinha Parecia um antes. mundo que você não conhecia, Isso, os passarinhos cantando de apareceu um manhã. mundo que eu não conhecia. Então foi circunstancial isso aí e foi bom, gostei. Mas assim, existe alguma técnica? Eu já ouvi muitas coisas, porque o hábito é uma coisa de que você muda em 28 dias, 40 dias, 60 dias, sei lá, existe O alguma... hábito começa com a disciplina, porque a disciplina é igual um cabelo, só que de aço, e quanto mais você repetir, ele vira uma corrente que te mantém no trilho do que você quer, ou um hábito destrutivo te acorrenta a um vício, a uma coisa que é ruim, como o Instagram. Então ele se tornou uma repetição que agora está te mantendo preso lá.
Como diria Renato Russo, disciplina é liberdade. Disciplina e Eu só ia liberdade. orientar você, para você não fazer analogia com o cabelo, que é uma coisa que a galera aqui não É, entende. a gente gosta tem dessa problema. conversa. Falta. Aqui A gente não tá consegue, tudo igual. a gente não consegue Deixa eu puxar imaginar. aqui pra trás. A gente não Você fala um consegue. fio de ar de cabelo, Não, o cara, não, ele- não cria você conexão. Você deixa ele pior, que ele foi assim. Não faz Não, mas conexão, né? como Não é que era conecta, ter não cabelo conecta. mesmo? Como pra era pegar ter esse cabelo. Não conecta, não conecta. Ai, E aí você dá essa formação, além do livro, você faz consultoria. Sim, eu faço mentorias, porque eu percebo que tem pessoas que se tiver alguém por perto esclarecendo isso com insistência, olhando os pontos cegos e ajustando as peças com mais cuidado, a evolução é grande. É um personal trainer. Sim, mas exatamente. você tem o trabalho personal também? Sim. Ou são só livros, palestras mais para grandes grupos? tá? Não, eu faço mentorias de empresários, coaches, grupos empreendedores, pessoas que estão muito perdidas, né? Muito perdidas, então, sobre a mensagem, sobre o produto que elas têm, qual que é o roteiro, como estruturar direito a tua comunicação. Hoje eu estou lançando um programa de imersão exclusivo para mulheres. Lugar de mulher aonde? Nos palcos do Brasil. Então, lancei um produto chamado Mulheres no Palco, para ensiná-las todo do A a Z de como elas devem se comportar, como é a mensagem delas, o que é, como que é subir num palco, como que é gravar um vídeo, perder o medo de gravar em vídeos, comunicação, dicção, oratória, postura, tudo. Isso aí, as mulheres precisam ter um espaço, porque os grandes contratantes, é só de homem. Então, hoje nós precisamos formar política, mais né? mulheres. Muito A mulherada é bem reprimida nesse aspecto por conta Sim. da carga social histórica em Sim. cima delas, né? Exato. Sim. E eu já ouvi falar assim que a mulher tem a capacidade de cuidar mais, né? Que seriam excelentes políticas. Não, a maneira como elas transmitem é diferente. Então, precisam ter o espaço para transmitir, para ser Pluralidade. uma voz importante na sociedade. Nossa, sensacional, sensacional. Aí estava falando da mentoria. Aí você comentou aqui em off com a gente também que esse material seu tá nas plataformas. No Spotify e no Deezer, se Sim. chama Mindset Cast. Mindset Cast. Sim. Ah, São que bacana. 165 episódios. Mas é aquele conteúdo que você fez dos CDs, Dos transformando em CDs. episódios. Aham. Você está alimentando com novos episódios? ou- Eu ainda não comecei, eu comecei a fazer um chá com mentalidade e esse vai se tornar um alimento para esse canal. Ah, que Olha que bacana. Olha que beleza. legal. Um dia, as palestras dele foram pirateadas em CD. Olha como a vida é. Espalhou e divulgou ele, né? Aí um dia a tecnologia, o que fez? Acabou com o CD. Tudo aquele monte de CD pirata que tava aí, o cara não sabe nem onde tocar. Aí veio o digital, ele pegou o mesmo conteúdo, colocou no Spotify, na Deezer, e hoje ele vai ser remunerado por aquilo que divulgou ele pra caramba no passado. Disciplina. Olha como o mundo Não, é, é cara. verdade, né, no Sensacional. negócio, exatamente. Sensacional a virada, né? E aquela E coisa agora eu que vou todo fazer em mundo- espanhol também e aí então vai ter um Espanhol, outro Mas mercado. tem que sabe fazer espanhol? aula de espanhol. hein? Vai fazer aula? Esse período no Brasil te fez perder um pouco de sotaque? Às vezes dá uma confundida? Na verdade, eu mantive o sotaque porque eu acredito que o brasileiro me presta mais atenção porque ele pensa que não vai me entender e ele fica meio assim, tentando e eu consigo, eu dou muita exemplo, analogia, metáfora, e eu consigo ser didático. Então, mas o sotaque eu deixei ele. Não, mas eu falo assim, no espanhol. Às vezes quando no você espanhol. vai Sim, dar umas eu traves erro. assim, você... Sim, Imagina. claro, eu erro. Põe umas palavras em português ali Incrível. também. Sim. Pablo, se você tivesse que dar um conselho assim pra banda, conhecendo a banda e tal, se tivesse que dar um... É claro que eu não tô falando... Não, você tá com consultoria grátis Não, aí. é o contrário. Mandou bem, Bruno. Não, eu tô perguntando assim, para saber justamente assim, quando você tem um contato breve com alguma pessoa, você Sim, consegue chegar e consigo, ter claro. Ai, fazer meu uma Deus. leitura da pessoa? Sim, sim. Ou precisa de um estudo mais aprofundado? Eu não quero assim? saber o meu. Tranquilo. Não, porque eu acho interessante isso, a capacidade de você ler as pessoas num convívio rápido, breve. Sim. Assim. Na verdade, vocês já estão fazendo isso. Né? Isso que vocês estão fazendo foi um acerto, a meu ver, foi um golaço, né? Porque vocês entraram com um programa
que divulga vocês, porém não apenas a banda como tal, e sim com diversos assuntos que vocês estão na cabeça das pessoas. E essa aqui é a chave. Uma vez perguntaram para o Tony Robbins qual foi o maior acerto dele. E ele falou, eu consegui entrar na casa das pessoas. Através das fitas, que era fita cassete, então ele entrava na casa das pessoas. E vocês estão conseguindo, então, ter um programa, uma audiência, um público que está acompanhando vocês o tempo todo. O que vocês vão fazer com essa audiência, com esse público, é o próximo passo, né? É se destacar sempre, se diferenciar, inovar, não ter medo de inovar, não ter medo de fazer uma coisa diferente. Mas ninguém está fazendo, que bom, vamos testar, vamos sentir como é isso, não ter medo de inovar, de ir, de fazer, porque os empreendedores de sucesso, eles não têm medo de errar. Culturalmente, as pessoas não querem errar, porque se levantar a mão e perguntar coisa errada, vira chacota e o aluno, a criança se traumatiza. Mas os caras que são empreendedores de sucesso de verdade, eles não têm medo de errar, porque assim aprendem. E no Vale do Silício, só contratam CEO que tenha quebrado umas 3 vezes. Se não quebrou, não serve para mim. Porque daquilo que esse quebrou, esse sabe a dor que sentiu. Esse não vai repetir aqueles erros básicos. Então, hoje, o mundo está assim, pode errar, conserte rápido, inove, ouça, né, ir em frente. Sensacional. O erro já não é considerado não é mal visto. Mal visto, ele é visto como experiência. Como experiência. Sensacional. Cara, Pablo, queria agradecer imensamente sua presença aqui mais uma vez. E mais do que isso, te desejar ainda mais, né? Sucesso e prosperidade no sentido de educar as pessoas mesmo, de transformar um cenário tomado por meias-verdades, né? Sim. E porque isso a gente acredita que leva a transformação para a vida das pessoas, né? Só antes de terminar, eu queria dizer algumas coisas também, porque a gente vive de forma diferente algo de levar transformação, né? Roda de Salão, através da música, até, não sei se vocês conhecem aquele livro O Maior Vendedor do Mundo. Sim, meu primeiro livro. Seu primeiro livro, né? Meu primeiro livro há 30 anos atrás. Ele usa o Paulo como personagem, que Paulo era um cara sem credibilidade porque ele perseguia cristãos e ele passava a convencer as pessoas a aceitar Jesus. Então, imagina a missão. Então, era, na verdade, um livro sobre venda que Paulo tinha que vender uma ideia, né? Então, enfim, mas voltando aqui, a gente, de alguma forma, leva a transformação. E só antes de fechar, perguntar, eu já sei a resposta, mas eu queria ouvir de você isso. O valor daqueles pessoas que, através do seu trabalho, geram uma transformação e esses depoimentos chegam para você, e você acompanha isso e poder ajudar a pessoa a sair desse vitimismo e se tornar protagonista da sua própria história e transformar a sua história como protagonista, isso te alimenta. Isso me salvou. Aqui dava outro podcast, mas eu tive uma fase que eu me separei e para mim isso foi algo muito difícil, porque parte do meu sucesso era esse sucesso familiar. E eu demorei uma fase onde eu queria ser perfeito, mas eu entendi que eu não precisava ser perfeito, eu tinha que ser autêntico. E as pessoas que me escreviam essas mensagens, né, todas eu estava numa fase difícil de ressignificar. Será que eu continuo? Eu sou uma fraude. Eu perdi algo muito importante. Para mim, isso aqui era muito importante. Só que eu não perdi a minha família são minhas 2 filhas. Então, aí a ressignificação e as pessoas que me seguem não têm a culpa de uma situação relacional. Elas merecem, porque essas pessoas mandaram, né, obrigado por você assistir, obrigado por hoje você salvou meu dia e tal. Então eu falei, cara, essas são as pessoas que merecem que eu continue fazendo isso todos os dias e dando o meu melhor. Então a resposta é elas representaram muito. Legal. Nós recebemos hoje então aqui com esse livro lindo que eu quero agradecer e pode ter certeza que eu vou demorar para emprestar para eles. Querido Pablo Paucar, Obrigado, Deus abençoe, muito Amém. sucesso. Suas redes. Suas redes sociais. Vamos deixar aqui também embaixo. Sim, Aqui, o meu é Pablo M. Paucar. Pablo. No Instagram. Instagram. M de mentalidade. M de Maurício, mas boa, M de mentalidade. Gostei. Pablo M. Paucar.
Temos o Instagram, também tem canal no YouTube, essas Sim, coisas? tem. O canal do YouTube é Mude Sua Vida Hoje com Pablo Paucar. Sensacional. Vamos deixar anotado aqui na bio, o link da bio. Tiagão, Pra pôr na você bio. conhecer. Valeu, Tiagão. Galera, só lembrando a vocês, mais uma vez quero aproveitar também a lembrá-los que no nosso site, rosadesarão.com.br, você acessa a aba de lojas também, vai uniformizado para os nossos shows aí da turnê nova. Você que está pertinho da cidade que a gente está fazendo os shows, tem camiseta, tem caneca, só que agora eu não posso fazer a propaganda, tem que falar assim, olha, eu vou falar para vocês, essas camisas do site tão bonitas, hein? Só isso, não vou falar compra. Mas é isso aí. Quero agradecer mais uma vez. Você sabe, Bruno, que uma pessoa que estava uniformizada com camiseta, ela conseguiu tirar uma foto com a Consegui banda? entrar no camarim? Pô, é isso, Rogério. E você sabe que quando um cara vai uniformizado e encontra outro, eles ficam amigos pra caramba na rede social. E você sabe que dependendo da mensagem que tem nessa camiseta, você está vestido, você está sentindo aquilo entrar em você. E se a mensagem for de prosperidade, então você vai Olha começar só. a ter. Então quer dizer que quem vende... muito bem. Mas aí você vê o que você quer. Se você quiser comprar, você compra. Eu não sei porque eu tô te dando essa informação, mas é isso aí. Galera, muito obrigado, boa noite. Até semana que vem, no próximo Rosa Verso, Conectando Realidades, toda quarta-feira, 8 horas da noite, aqui no canal do Rosa Verso. Se inscreva, ative as notificações para não ficar de fora dos nossos conteúdos aqui. Hoje foi sensacional. Fica a dica de leitura para você aqui. Lê comigo, então, começar juntos. Mentalidade, Pablo Paucar. Valeu, é nóis.